ela é, como eu disse, nas regiões secas, como eu disse, já vi em várias áreas do mundo, a grande resposta é que são duas. Primeiro, duas simples, milenares, inclusive. Uma é aprender a conviver com as secas. Uhum. Não se deve combater as secas, da mesma forma que seria um absurdo os habitantes do hemisfério norte querer combater o gelo, né? As geadas, nada disso. É aprender a conviver, tirar vantagens daquele. Fazer do limão limonada, como nós dizemos no Nordeste. Uhum. Bom, essa é a primeira técnica. A segunda é o equacionamento hídrico dos recursos locais. Países milenares, como a China e a Índia, com 6 mil anos de história, onde tem os dois juntos mais 2 bilhões e 300 milhões de habitantes, conviveram esses milênios todos sem precisar de transposição. A China está fazendo pela primeira vez, é um caso muito dramático, que, se houver oportunidade, nós conversaremos. É um caso muito atípico. Seria o caso atípico que justificaria. No caso da transposição, eu sou contra, porque não só, por uma razão muito elementar. Primeiro, o Rio São Francisco está moribundo. O Rio São Francisco, esse rio que era conhecido pelos os indígenas, na linguagem guarani, como rio, era o Opará. Opará, em Guarani, significava rio-mar. Rio-mar. Por quê? Porque o rio avançava no oceano dezenas de quilômetros. E agora então, as caravelas paravam no meio do Atlântico para colher água doce. Não precisava vir a terra. Então, os índios denominaram de forma maravilhosa o rio-mar. O que está acontecendo hoje? Está acontecendo o processo inverso. O rio está numa degradação profunda. Eu já vi vários rios morrerem no mundo e conheço bem esse processo. A primeira etapa da morte do rio é quando a água do mar, ou do Oceano Atlântico, no nosso caso, avança em direção à calha do rio. É exatamente isso que está acontecendo hoje no Rio São Francisco. Os rios morrem a partir da foz. No nosso caso, a foz do rio fica entre os estados de Sergipe e Alagoas. Uhum. Então, hoje, já no Rio, até 25 anos atrás, mais ou menos, minha família toda, meus bisavós, meus avós, são todos da Foz de São Francisco. E minha esposa também, né? Coincidentemente. Pois bem, então, vivemos essa realidade em loco. Há 25 anos atrás, todo o transporte ali nos municípios da Foz, são mais ou menos 220 quilômetros. Hoje, da Foz até a hidrelétrica de Xingó, que foi quando complicou mais a situação da Foz, são 208 quilômetros. Pois bem, toda aquela região ali era feito não só transporte de pessoas, mas sobretudo transporte material de construção, cargas em geral, era todo feito através de rio. Qual é a vantagem disso, Beto? Você veja a competitividade que dava. O transporte fluvial é 10 vezes mais barato que o transporte rodoviário. Sem dúvida. Então, só isso aí dava vantagem para nós e nós. Pois bem, hoje, para se trafegar, Beto, com uma lanchinha de passeio, aquela menorzinha que tem, você, certas horas do dia, quando a maré está cheia, você anda, só pode andar com um pescador, os que restaram, porque hoje tem poucos pescadores, com a degradação do rio que está. O pescador lhe orientando, os antigos pescadores, para você passar no meio de um mar de areia. Guiando, né? Assim. E guiando. E de vez em quando a gente encalha. Bom, para que se tenha uma ideia do choque que é isto, além desse aspecto, eu posso citar outro dado. A ponte que liga Sergipe a Alagoas, ponte famosa, construída ainda pelo meu antecessor do Ministério, o grande Mário Andreasa, muito injustiçado, mas foi um dos maiores ministros que essa história teve, especialmente no Ministério do Interior, eu conheci de perto. O Mário Andreasa construiu essa obra. Ele tinha, naquela época, tinha 50 metros de profundidade, 55 metros de profundidade. E hoje? Até 20 e tantos anos atrás, as pessoas, os jovens,
pulavam de cima dos arcos, mas era uma coisa bonita, inclusive nas procissões. Hoje, a TV Globo, né, filmou a ponte sendo atravessada embaixo da ponte por uma motoqueiro, ligando Sergipe a Alagoas. Bom, isso é uma coisa trágica. Mas vou mais além, para não dizer que estou fazendo propaganda da Rede Globo, vamos agora falar da Rede Record. A Rede Record, o ano passado, o ano atrasado, para ser exato, ela fez uma reportagem muito interessante e trágica. Interessante é uma forma não aconselhável para se falar. É uma imagem terrível. 50 cavaleiros de Sergipe e de Alagoas, para fazer um protesto simbólico da morte do Rio, eles resolveram atravessar a cavalo de Sergipe e Alagoas. Conseguiram. E a Rede Record acompanhou isso, filmou tudo. Eles só não conseguiram, Beto, porque chegando na margem de Alagoas, coisa assim de 50 metros, é que tem um canal profundo. Com mais profundidade. Né? Que a água, por onde a água passa, que liga o rio. Esse é a situação do chamado Rio ao Pará, o Rio Mar. Eu, como governador, eu tenho as fotos, se tiver a oportunidade até de reproduzir, eu trouxe aí fotos feitas no povoado, por exemplo, do Cabeço. Esse povoado do Cabeço, ele ficava no meio de uma ilha na fossa. Esse povoado, há 10 anos, tem uma foto de 10 anos, você vai ver a foto, povoado com igreja, com delegacia, com pracinhas, tudo super povoado, maravilhoso e tal, e com um imenso farol no meio do Cabeço. Hoje, 10 anos depois, esse povoado está literalmente coberto de água salgada. E o farol, você só vê a ponta do farol. Quer dizer, essa é a situação terrível do Rio. Agora, ministro, quando o senhor argumenta num aspecto técnico, um argumento muito o senhor coloca como prioridade é que a transposição levaria a água para uma região que tem água. E que, mais do que ter água, segundo inclusive eu li no livro, tem uma das maiores redes de açudagem conhecidas do mundo. Portanto, há um reservatório de água imenso, e esse que seria o problema. Mas por que essa rede já existente de açudagem não serviu ao abastecimento como se esperava? Veja bem, Beto, essa saga maravilhosa, e aí foi maravilhosa realmente, começou com Dom Pedro, na visita que ele fez na seca de 77, 1877. Foi lá, levou uma comitiva de sábios para verificar como é que podia resolver. E deram uma série de sugestões, e uma delas foi fazer açudes. É verdade que ele disse que venderia as últimas joias da coroa, mas não teria nordestino morrendo de sede, e vários morreram, porque as joias continuam lá na coroa, em Petrópolis. Bom, mas o que aconteceu? Ele disse isso, mas não fez nenhum. Essa é a realidade. O Império não fez coisa alguma. Mas os fazendeiros locais começaram a fazer os açudes. E o poder público não interviu. Inicialmente de forma embrionária, e os açudes eram rasos e evaporava. Bom, aí foram aprendendo, até que em 1912, 1922, surgiu um fato que mudaria, 1913, perdão, surgiu um fato que mudaria a história do Nordeste. Foi a criação do DINOX, um órgão muito importante. E aí utilizaram tecnologia. Hoje o DINOX pode garantir, são os melhores engenheiros de açudes do mundo. E aí eles